Os Estados Unidos confirmaram hoje que 3 militares americanos foram mortos na operação que matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Enquanto isso, Donald Trump afirma que as operações contra o Irã estão adiantadas. Fontes próximas ao governo dizem que o presidente americano planeja conversar com os eventuais novos líderes iranianos. Quem tem estas informações e últimas atualizações do conflito é a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Mariana, uma ótima tarde a você. Em que pé estamos e, claro, o que temos dos Estados Unidos depois destes ataques? Oi, Gabriel, boa tarde a todos. Gabriel, a gente vai entendendo melhor, os detalhes dessa mega operação que matou Ali Khamenei. Agora, fontes disseram à CNN que agências de inteligência americanas e israelenses estiveram envolvidas, claro, nessa operação, inclusive a CIA, justamente para encontrar qual seria o momento em que Ali Khamenei estaria mais vulnerável para que esse ataque pudesse acontecer. Essas fontes explicaram que as agências monitoraram os padrões de comportamento de Ali Khamenei, como onde ele dormia, com quem falava, como se comunicava, de uma forma muito parecida como fizeram com Nicolás Maduro também no comecinho desse ano, justamente para entender qual o melhor momento de agir. E aí essas agências descobriram que Ali Khamenei e outros altos funcionários do governo iraniano iriam se reunir no sábado de manhã na capital do Irã, Teherã, em um complexo onde ficam vários escritórios do governo, inclusive o escritório do Ayatollah. E aí a operação aconteceu nesse momento. As agências de inteligência consideraram que essa era a melhor oportunidade, inclusive porque Ali Khamenei se sentia menos vulnerável durante o dia. E, Gabriel, é importante explicar isso porque normalmente essas operações acontecem na calada da noite, né? Foi assim na Venezuela, por exemplo, com a operação de captura de Nicolás Maduro, já que a gente está traçando, esse paralelo, e costuma ser assim. Inclusive, eu conversava aqui com jornalistas que costumam cobrir essas operações dos Estados Unidos há bastante tempo, e eles falavam, estava todo mundo aqui naquela tensão, se perguntando se iria ter ou se não iria ter ataque, e quando deu um determinado horário da sexta para o sábado, as pessoas aqui acharam, que colegas de Washington acharam que não ia mais ter ataque, porque normalmente os ataques acontecem de madrugada, mas aí aconteceu, essa operação aconteceu de manhã, então foi ali sim um elemento surpresa, acontecer de manhã, quando os ataques normalmente não acontecem, e nesse momento em que o Ayatollah e outros altos funcionários do governo estavam reunidos todos em um mesmo lugar, o que obviamente facilitou muito essa operação. Agora não se sabe, Gabriel, o porquê de o Ayatollah e desses outros altos funcionários terem se reunido juntos no mesmo lugar, mesmo no momento de ameaças dos Estados Unidos. Talvez não achassem, talvez esses funcionários não achassem que uma operação aconteceria nesse fim de semana, já que o próprio Trump tinha dito na semana passada, durante a semana, que uma nova rodada de negociações aconteceria na semana que vem. Então, realmente, eles podem ter sido pegos de surpresa nesse sentido também. Além de ter sido uma operação de manhã, o que não é esperado, também a data, o momento em que aconteceu enquanto ainda os Estados Unidos falavam muito em diplomacia, logo depois de J.D. Vance ter se reunido com outros representantes aqui em Washington para falar sobre isso, na mesma semana em que representantes também foram até Oman, aliás, até a Suíça, para fazer negociações. Então, tudo isso ajudou a despistar Ali Khamenei, a deixar Khamenei vulnerável, e resultou nesse ataque, então, na morte de Ali Khamenei. Gabriel. Mariana, Donald Trump continua falando em diplomacia, diz que quer negociar com o próximo líder supremo do Irã, diz que a operação no Irã está bastante adiantada, dando indícios de que ela pode estar chegando ao fim. O que a gente tem de atualizações sobre essas negociações? Elas estão paralisadas? Subiram no telhado? Não teremos negociações nessa próxima semana? A gente tem clareza sobre o que vai acontecer? A gente não tem clareza, Gabriel. Essa é a principal questão nesse momento, Ninguém sabe exatamente quais os rumos que essa situação toda vão levar, porque Donald Trump
dá essas indicações, então, de que está pronto para voltar a conversar com o Irã. Ao mesmo tempo, ele ameaça continuar os ataques. Ele mesmo ontem falou que o bombardeio, quando ele anunciou a morte, né, de Ali Khamenei, disse que os bombardeios iriam continuar ainda durante a semana ou por quanto tempo fosse necessário até que fosse alcançada a paz no Oriente Médio. Isso é muito abstrato. Não dá para saber o que Trump quer dizer exatamente com isso. Ainda não dá para saber também qual será a próxima liderança do Irã, e isso pode impactar muito a forma como essas negociações se desenrolam, acontecem ou não acontecem daqui para frente. A postura do próximo líder iraniano vai dizer muito sobre essas negociações com os Estados Unidos. É um dos fatores, né? Se vier uma liderança ainda mais linha dura, o que é uma grande probabilidade, já que o regime foi tão afetado, então essas negociações ficam ainda mais difíceis. Se vier alguém que está mais disposto a negociar com os Estados Unidos, então Trump pode parar esses ataques e já se dizer vitorioso e voltar a negociar com o Irã. Então são alguns fatores aí que dependem do Irã e outros fatores, claro, domésticos que influenciam sim as ações de Donald Trump, como a percepção do público, né, a opinião pública. Trump leva muito em conta tudo isso. Então todos esses fatores podem influenciar o que vem a seguir, mas nesse momento não dá para saber, Gabriel.